É gravíssimo o estado da moça baleada em operação da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. A ação aconteceu no mesmo dia em que o governo federal publicou o decreto sobre força policial que foi criticado em conjunto por parte de governadores. Sobe para 8 o número de mortos após desabamento da ponte entre Tocantins e Maranhão. Busca por desaparecidos continua. E as celebrações cristãs de Natal pelo mundo e judaica do Hanukkah, o Festival das Luzes. O Brasil News, da Rede Brasil de Televisão, está começando. Uma jovem de 26 anos foi baleada na cabeça durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na véspera de Natal, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu no mesmo dia em que governadores do Rio e Goiás criticaram o novo decreto de segurança assinado pelo presidente Lula. Uma jovem de 26 anos foi baleada na cabeça durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na rodovia Washington Luiz, na noite de terça-feira, véspera de Natal. O caso aconteceu por volta das 21 horas. Juliana Leite Rangel foi levada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Ela precisou ser entubada, passou por cirurgia e tem quadro de saúde gravíssimo. Juliana está internada no Centro de Terapia Intensiva. Segundo relatos nas redes sociais, a jovem estava indo com a família de 5 pessoas passar o Natal na casa de parentes, em Itaipu, Niterói, quando o veículo foi alvo de disparos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O pai de Juliana, Alexandre da Silva Rangel, 53 anos, foi atingido por um disparo na mão esquerda. Ele foi atendido pelos médicos e liberado no mesmo dia. Na manhã desta quarta-feira, os policiais rodoviários envolvidos na abordagem prestaram depoimento para esclarecer o que aconteceu na divisão da Polícia Federal de Nova Iguaçu. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que a Corregedoria Geral da Polícia em Brasília, determinou a abertura de um procedimento interno para apurar os fatos relacionados à ocorrência. De acordo com a corporação, os agentes envolvidos foram afastados preventivamente de todas as atividades operacionais. O caso de Juliana ocorreu no mesmo dia em que os governadores do Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal criticaram o decreto de segurança assinado pelo presidente Lula. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União na terça-feira e assinado pelo presidente Lula e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Segundo o documento, armas de fogo devem ser utilizadas como medida de último recurso e o nível da força empregado deve ser compatível com a gravidade da situação. O texto estabelece justamente diretrizes para a atuação dos agentes de segurança, com foco na eficiência das ações, valorização dos profissionais e respeito aos direitos humanos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se manifestou nesta quarta-feira contra o decreto e afirmou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a medida. Para ele, a limitação imposta ao uso de armas pelas forças policiais é um total desconhecimento da realidade dos estados. Castro é o segundo governador a se manifestar contra o decreto. Na terça-feira, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, também criticou a medida e classificou como uma chantagem direta aos estados. O prazo de regulamentação da medida é de 90 dias. Ou seja, o governo tem 3 meses para detalhar como devem ser os procedimentos seguidos pelos agentes. Esse caso chocante que a gente acabou de ver aí é tema do comentário de Ney Gonçalves Dias. Vamos acompanhar. A foto de uma bonita jovem de 26 anos talvez seja a última lembrança de Juliana Leite Rangel,
que recebeu um tiro na cabeça de 3 policiais da Polícia Rodoviária Federal na véspera do Natal. A família estava em Duque de Caxias encaminhando para uma festa. Os policiais, pelo menos desta vez, admitiram que erraram, que confundiram o carro com um outro carro que teria participado de um evento ilícito anteriormente. Acontece o seguinte: a cada 8 meses, em média, a Polícia Rodoviária Federal do governo do presidente Lula assassina uma jovem. Em junho de 2023, foi Ana Carolina, com 23 anos de idade. Em setembro de 2023, foi Heloísa, com apenas 3 anos de idade, 3 aninhos. Não passa uma semana em que você não tenha gente morrendo em confronto com a Polícia Federal, gente inocente. Não é bandido, não. Não é milícia. Geralmente nas batidas os milicianos e os bandidos fogem. Tem 10, mata 1. Foge 9. Eu estou falando de morte de inocentes. Os governadores estão no Supremo discutindo o projeto de segurança do presidente Lula. Eu pergunto o seguinte: qual é o governador deste país que tem o controle total da Polícia Militar e da Polícia Civil do seu estado? Estão brincando com fogo no Brasil. Um dia a casa cai. É isso aí. E uma empresa terceirizada da gigante chinesa de veículos elétricos BYD negou nesta quinta-feira que houvesse condições análogas à escravidão no canteiro de obras de uma fábrica em Camaçari, na Bahia. A Xinjiang Construction Brasil negou nesta quinta-feira que houvesse condições análogas à escravidão no canteiro de obras de uma fábrica da gigante chinesa de veículos elétricos BYD. Autoridades de Camaçari, região metropolitana de Salvador, afirmaram esta semana que encontraram mais de 160 operários chineses contratados pela empresa terceirizada em condições degradantes, alguns apresentando sinais visíveis de danos à pele. A Xinjiang negou que seus funcionários tenham sido escravizados e afirmou que as acusações prejudicaram seriamente a dignidade do povo chinês. A empresa contratante compartilhou imagens de uma carta negando as más condições de trabalho e citando problemas de tradução que parecia ter sido assinado por sua equipe chinesa local. A filial brasileira da montadora chinesa BYD Auto do Brasil anunciou em nota na noite de segunda-feira que rescindiu com efeito imediato o contrato da terceirizada responsável pela obra em Camaçari. As obras foram suspensas em parte do canteiro por determinação do Ministério Público do Trabalho da Bahia. Em um dos alojamentos, os trabalhadores dormiam em camas sem colchões e não possuíam armários para guardar seus pertences pessoais, que ficavam misturados com materiais de alimentação. Ainda foram encontradas panelas no chão, comida sem refrigeração para serem servidas no dia seguinte, além de fornecimento de água diretamente da torneira, sem tratamento. Equipes de resgate retomaram o trabalho de buscas por desaparecidos da ponte que caiu entre Maranhão e Tocantins. Nesta quinta-feira, as equipes de resgate retomaram as buscas por desaparecidos após a queda de uma ponte que liga os estados de Tocantins e Maranhão. Até esta tarde, os corpos de 8 vítimas do acidente na ponte Juscelino Kubitschek foram encontrados. Agora, o Corpo de Bombeiros segue as buscas para tentar encontrar os outros desaparecidos. Segundo o documento do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, a ponte JK, como é conhecida no local, já era motivo de preocupação em janeiro de 2020.
Quem precisou retornar ao trabalho nesta quinta e utilizar o metrô de São Paulo enfrentou estações superlotadas e lentidão nos trens. A linha 2 verde do metrô na região da estação Vila Prudente enfrentou problemas e operou com velocidade reduzida após uma falha em um equipamento nesta manhã. Em nota, o metrô informou que os trens circularam com tempo maior de parada desde as 7 horas e 16 minutos. O sistema Paese foi acionado para reforçar o atendimento aos passageiros no trecho entre as estações Vila Prudente e Alto do Ipiranga. O metrô ressaltou que trabalhou para normalizar a circulação e pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos. Os usuários reclamaram bastante nas redes sociais pelo fato ter acontecido justamente depois do feriadão de Natal. E o governo de São Paulo anunciou nesta tarde o novo valor das tarifas de trens e metrô que passam para R$ 5,20 a partir do próximo dia 6 de janeiro. O aumento de 20 centavos equivale a 4% abaixo da previsão de inflação, segundo a gestão Tarcísio de Freitas. Já a passagem dos ônibus da capital paulista subirá na mesma data, para R$ 5,00, um reajuste bem mais alto, de 13,6%. Foram encontrados os destroços do avião que estava desaparecido no Amazonas. Os tripulantes morreram na queda. O avião que desapareceu no Amazonas na sexta-feira foi encontrado após 5 dias de buscas numa região de Mata Densa, no município de Manicoré, no sul do estado. O local do acidente foi identificado no início da tarde desta quarta-feira por um grupo de busca terrestre. As equipes chegaram ao local após moradores da comunidade Bom Jesus relatarem ter ouvido o avião passar. Os 2 tripulantes da aeronave estavam mortos. Breno Braga e Rodrigo Boer, este último cuja mãe fez um apelo nas redes sociais após o desaparecimento do filho. A mãe do piloto foi quem notificou o desaparecimento após 2 dias sem contato do filho. A última mensagem de Rodrigo com a família foi pouco antes de decolar de Porto Velho, capital de Rondônia, com destino a Manaus. As operações de resgate começaram no último sábado, com o apoio de 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira, em busca sobre uma área delimitada de cerca de 2.500 metros quadrados. E a polícia resgatou um produtor musical que seria executado por um tribunal do crime, no centro do Rio. Agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, da Coordenadoria de Recursos Especiais e do Departamento Geral de Polícia Especializada resgataram um homem que seria executado por um tribunal do tráfico no bairro do Caju, zona portuária do Rio. A ação contou com a colaboração de agentes do Instituto Estadual do Ambiente e teve a utilização do helicóptero do Serviço Aeropolicial nas buscas pela vítima. Segundo a Polícia Civil, o homem é produtor audiovisual e morador de uma comunidade comandada por traficantes rivais ao 3º Comando Puro, que controla a favela do Caju. Por esse motivo, ele teria sido identificado na favela e mantido refém. Imagens de câmeras de monitoramento da Civil flagraram o homem com os pés e mãos amarrados, cercado por traficantes. É possível ver pelo menos 5 homens circulando pelo local, uma rua de terra deserta, enquanto o homem está no chão. Com base nas imagens e informações de inteligência, equipes da polícia identificaram o local e o momento exato em que o crime seria consumado. Os agentes realizaram então uma operação de salvamento e conseguiram resgatar o produtor, que estava bastante ferido. Durante a ação, um dos traficantes foi morto após confronto com os agentes. Os outros envolvidos conseguiram fugir e a polícia também apreendeu um fuzil. Um motorista impediu um assalto e atropelou criminosos na zona sul de São Paulo.
Um motorista atropelou 2 assaltantes e impediu um roubo na tarde desta terça-feira na zona sul de São Paulo. Os suspeitos fugiram sem conseguir levar a moto que haviam tomado de um homem. O crime teria acontecido no cruzamento das avenidas Nações Unidas e Engenheiro Alberto de Zagotis, próximo ao shopping SP Marketing. Uma testemunha registrou o momento em que os 2 assaltantes, um deles armado, rendem a vítima na moto. Quando o homem entrega o veículo e o capacete, os assaltantes sobem na moto para fugir do local. Nesse momento, um carro que estava na rua avança sobre os 2, atropelando-os. Suspeitos são atingidos em cheio e caem da moto. Eles ainda tentam levantar o veículo, mas se assustam e fogem a pé. A vítima volta ao local e recebe a ajuda de outras pessoas. É possível ver que os assaltantes deixaram para trás até a arma usada no crime. A Secretaria de Segurança Pública informou que até o momento não localizou o registro da ocorrência. E a Rússia abriu uma investigação própria e o Cazaquistão prometeu não esconder informações sobre a queda do avião fabricado pela Embraer. 38 pessoas morreram. O Kremlin afirmou nesta quinta-feira que a Rússia abriu uma investigação própria sobre a queda de um avião fabricado pela Embraer na quarta-feira no Cazaquistão. A aeronave da Azerbaijan Airlines caiu perto da cidade de Aktau. O voo ia para a cidade de Grozny, na Rússia, mas sofreu interferência no GPS, que fez a aeronave oscilar de altitude por mais de 1 hora. Das 67 pessoas a bordo, 38 morreram. Nenhum dos 3 países que investigam o caso, Rússia, Cazaquistão e Azerbaijão, deram mais informações sobre possíveis causas nesta quinta. Ontem, a Rússia chegou a dizer que o avião se chocou contra pássaros e depois que enfrentou forte neblina. Nesta manhã, no entanto, o porta-voz do Kremlin disse que Moscou não vai especular e que vai esperar as conclusões de uma investigação própria. A região da Rússia para onde o voo se destinava havia sido alvo de ataques por drones e sistemas antimísseis costumam atuar na área, inclusive com desativação de GPS. O chefe do parlamento do Cazaquistão também afirmou nesta quinta-feira que as causas da queda seguiam desconhecidas, mas prometeu que nenhum dos 3 países ocultará informações. E a seguir, você acompanha. Governo cria o Cadastro Nacional de Animais Domésticos, com número de identidade para cães e gatos. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já.